Efésios 4, 11 a 16. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Hoje nós vamos meditar sobre o caminho para a plenitude de Cristo. Em outras palavras, o caminho da formação, do crescimento espiritual. E é claro, nós vamos estar compartilhando isso à luz das Escrituras e compartilhando também como é que a Igreja Granada, ela vê esse processo. E a pergunta inicial é essa: como você está em seu crescimento espiritual? É uma pergunta que nem sempre nós fazemos, mas é uma das perguntas mais importantes. Como eu estou no meu crescimento espiritual? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que eu estou? Será que nesse momento, nós estamos aqui no mês de fevereiro de 2022, será que se compararmos esse momento com o mesmo mês do ano passado, será que nós vamos falar, bem, agora eu estou mais cheio de Deus? Agora meu coração está em maior sintonia com Deus. Não, agora eu estou vivendo mais da plenitude de Deus, porque plenitude de Deus é plenitude de paz, plenitude de alegria, plenitude de amor, plenitude de sabedoria, de força, até mesmo quando passamos em meio a aflições. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, no mundo tereis aflições. Então não significa que a plenitude de Deus significa parar de sofrer. Porque o sofrimento, em muitas medidas, ele vai fazer parte da nossa existência. Mas só que a felicidade que nós temos em Deus, ela vai além do sofrimento. E eu diria que verdadeira felicidade em Deus é aquela felicidade, é aquela paz, é aquela presença de Deus que você usufrui mesmo nas piores situações, nos piores momentos da vida. É a plenitude de Deus. Então, onde é que você está no seu relacionamento com Deus? Onde você está na sua jornada, na sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo? Essa é uma pergunta muito importante, porque o relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus é dinâmico. Não é aquela coisa parada. Há tantas pessoas que não experimentam a grandeza de Deus porque não têm a compreensão. Não têm a compreensão de quem é Deus, não têm a compreensão de quem é Jesus, não têm a compreensão de como pode conhecê-lo. E por isso pensa que, não, Jesus é simplesmente uma ideia da qual mencionam na igreja, ou pior, né? Jesus é simplesmente um nome que alguns usam para tentar tomar controle da sua vida, das suas emoções, do seu dinheiro, do seu tempo. E nesse caminho, muitos, ao invés de encontrar a plenitude de Deus, a liberdade que nós temos no Evangelho, eles encontram a prisão e os grilhões da religião que te oprime. Mas nós queremos hoje, a partir desse texto que nós acabamos de ler, o texto de Efésios 4, de 11 a 16, nós queremos pensar sobre isso, sobre o nosso crescimento. Deus, presta atenção nisso, Deus ele tem muito mais
para todos nós do que nós somos capazes de imaginar. Deus, ele tem muito mais. Entenda, o que Deus, às vezes a gente é tentado a pensar o seguinte, não, o que Deus tem para mim é um novo curso para fazer na igreja, é um novo grupo que eu tenho que tal, não, agora é um culto, é isso. Não. Essas coisas, quando vêm de Deus, elas são, e nós vamos falar um pouco sobre elas são o meio que nos ajudam a conhecer a Deus. Mas o que Deus tem para nós não são essas coisas. Sabe o que Deus tem para nós? Ele mesmo. É Ele. As coisas são só coisas. O alvo é Deus. O alvo é Jesus. O alvo não é a minha vida financeira, não é o romance, não é isso. O alvo é Deus. Porque dele nós viemos e para Ele nós estamos indo. É isso que significa quando Jesus falou, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o alicerce e eu sou o fim, o último. É Deus, Deus. Nessa caminhada nossa, a coisa mais importante é conhecer Deus, é experimentar Deus. E Deus nos trouxe hoje aqui para falar isso. Às vezes nós nos achegamos na presença de Deus porque o coração está pesado por causa da religiosidade, da religião. Religião e evangelho são duas coisas totalmente diferentes, e isso é fundamental na nossa ministração aqui. Mesmo o cristianismo, às vezes ele vira religião, porque religião, ela diz o seguinte, você tem que obedecer primeiro para você ser amado. Você fez isso, que feio, Deus não vai gostar de você. Em outras palavras, religião, ela se apoia na nossa performance, é na nossa capacidade de fazer e deixar de fazer. E a religião, ela consegue uma coisa, nos afastar de Deus e fazer com que a gente fique louco. Porque nós ficamos angustiados, nós não conseguimos chegar diante de Deus, porque estamos com aquele negócio que não, eu tenho culpa, eu fiz isso, que coisa feia eu fiz. E daí eu não quero chegar perante Deus. Mas Deus, é em Deus que está a cura, é Deus que está o abraço, é Deus que está o beijo do Pai amoroso, é em Deus. E é aí que temos a diferença. Religião diz, você tem que fazer para merecer. E o Evangelho diz o seguinte, no way. Não tem jeito de você, por suas forças, conseguir fazer alguma coisa que você já é condenado. Você já nasce condenado. Mas a boa notícia é que Deus te amou primeiro. Religião diz, eu tenho que obedecer para ser amado. O Evangelho me ensina, não, eu obedeço porque eu fui amado. Deus, ele me amou quando? Ele me amou lá na eternidade, nem o universo existia, ele já me amou. Como ele fez isso? Porque ele fez isso, olha, só Deus para entender a grandeza da sua mente, mas ele me revela isso de uma maneira que eu entendo. Ele me amou lá, ele amou você lá, e ele, quando ele me amou, ele já conhecia a minha vida toda aqui, os pecados do passado, do presente e do futuro. Ele conhecia o pacote completo, foi por isso que Jesus veio, morreu por nós, foi à cruz, e na cruz ele falou, está quitado, está pago. E quando ele falou está pago, não é só está pago aqueles pecados que ele cometeu até o dia que ele fez a oração de confissão. Não, está pago tudo, está quitado. É essa liberdade que nós temos no Evangelho. E é tão somente por isso que nós temos a plenitude de Deus. Então, religião é uma coisa horrível. Eu às vezes digo que a boa notícia do Evangelho é que Deus odeia a religião, religiosidade, porque isso afasta os homens de Deus. Agora o Evangelho, ele traz para Deus. O que a Bíblia nos ensina não é uma filosofia nova, não é uma religião nova. O que a Bíblia nos mostra é Deus, é Jesus, por meio de Cristo, através da Bíblia. Recentemente, eu ouvi uma história muito interessante. Quem registrou foi o Dr. Oliver Sacks, que é um neurologista britânico, já falecido, e ele andava mundo afora pesquisando casos assim totalmente complicados, inéditos, de saúde e tudo mais. E é ele que conta o caso dessa senhora, eu vou fazer a história bem breve, uma senhora de 60 anos de idade a mulher tinha, no hospital. E ela
jamais tinha feito qualquer coisa com as próprias mãos. As mãos pareciam, sei lá, duas coisas de borracha, né? Ou seja, as pessoas tinham que levar a comida à boca dela e cuidar e tudo. E esse médico ele foi testar, né? Examinar essa senhora. E ele fez todos os testes e era incrível, porque ela sentia calor, ela sentia dor, a mão tinha todas as sensações e tudo mais, mas ela não conseguia fazer uso dela. Até que ele fez uma experiência. Ele estabeleceu uma experiência com a ajuda das enfermeiras e de quem cuidava dela, e a experiência consistiu no seguinte: eles traziam, no horário da refeição, traziam a comida, já chegava um pouquinho atrasado, colocava na frente dela, mas ninguém ajudava. Eles não ficavam forçando, não faziam nada, simplesmente colocavam ali. E depois retiravam ali. E isso foi, até que alguns dias passados, aconteceu o inesperado. Aquela mulher simplesmente ergueu a mão, pegou um pedaço de pão e levou à boca. Que incrível essa história. A mulher, durante 60 anos, ela tinha toda a habilidade nas suas mãos para cuidar de si e não fez. Você já imaginou quanta coisa ela poderia ter feito durante 60 anos? Ela poderia ter até aprendido braille, a língua dos cegos, ela poderia ter aprendido música, ela poderia ter abraçado pessoas, ela poderia ter tido filhos, ela poderia ter feito tantas coisas e ela não fez, mesmo podendo. Parece estranho, mas essa história, ela diz respeito a nós. E aqui nós colocamos a pergunta: você é capaz de imaginar o que você está perdendo? Aquela mulher, durante 60 anos, ela perdeu muita oportunidade. Perdeu muito, porque ela não usava as suas mãos. Mas e nós? No nosso relacionamento com Deus, na nossa vida, quantas coisas Deus nos deu e nós não estamos usando? Quantas áreas da nossa vida Deus preparou para que fosse uma coisa tremenda, maravilhosa, mas nós simplesmente nos acomodamos e aquilo se torna uma coisa inativa na nossa vida. Então, quando eu penso em crescimento espiritual, caminhada espiritual, eu tenho que pensar nisso. Por exemplo, nós temos alguns textos que nos inspiram a pensar nessas coisas. Por exemplo, Efésios 1,17 fala sobre as riquezas da graça de Deus. Você é capaz de imaginar o que tudo isso envolve? Ou Efésios 1,18, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quando a Bíblia fala riqueza em Deus e riqueza da graça, não é riquezinha, não é uma coisinha, não, é algo do tamanho de Deus. E aqui nós temos Efésios 3,18, que ainda fala as insondáveis riquezas de Cristo. Essa expressão insondável, ela é muito interessante. O que é insondável? É uma coisa que você não pode sondar. Eu não sei se você sabe, mas tem regiões, áreas do oceano que o ser humano não sabe o que tem lá. Porque mesmo os mais sofisticados aparelhos ainda não foram capazes de atingir lá o fundo. De tempo em tempo há algum avanço, e eu me lembro de um vídeo que eu assisti e nós ficamos impressionados com os tipos de criaturas totalmente diferentes, né? Seres microscópicos ou um pouco maiores que existem lá, que a gente nem tinha ideia. E eu me lembro que vendo esse filme, Mara perguntou: Ezequias, para que esse animalzinho existe lá e a gente não sabe dele? Aí eu falei: mas quem falou que ele existe lá por nossa causa? Ele existe lá por causa de Deus, é Deus que o criou, é Deus que se alegra nele. Mas aí eu estava falando da palavra insondável. Insondável é que você vai, mas não tem jeito de chegar lá no fundo. As riquezas de Cristo,
O que Deus tem para nos oferecer, e aqui eu estou falando, não é só oferecer lá depois da restauração de todas as coisas, lá na eternidade, né? Novo céu e nova terra. Não, aqui mesmo. A riqueza de Deus, para mim, ela é insondável. Significa que aqui nós vamos começar esse relacionamento com Deus e vamos nos deliciar em Deus e vamos usufruir Deus e vamos ter a alegria em Deus, vamos ter o nosso prazer maior em Deus. E isso vai ser apenas o começo. E na eternidade, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar conhecendo Deus, usufruindo Deus, nos alegrando em Deus. E depois de ter passado 1 trilhão de anos na eternidade, a gente vai se dar conta de que, nossa, eu ainda tenho tanto para conhecer. Agora, eu digo a você, se para você esse tipo de linguagem parece uma linguagem meio estranha, né? Falar em ter esse prazer, essa experiência, essa coisa com Deus. Se para você parece meio estranho, eu sinto dizer, mas não sei onde você tem ouvido a respeito de Deus, mas possivelmente tem muito que você precisa conhecer. Porque esse é o grande objetivo de Deus. O fim principal do homem é gozar a Deus e glorificá-lo para sempre. Esse é o ponto de partida da teologia reformada, é o ponto de partida do ensino que temos aqui em Granada. Qual que é o objetivo principal do homem? O objetivo principal do homem é usufruir Deus, é ter relacionamento com Deus, é se alegrar em Deus, porque é isso que Deus quer, e glorificar a Deus para sempre. Então, primeira coisa, nós precisamos parar para pensar que nós não sabemos o que nós estamos perdendo. Opa, mas eu não quero perder mais, aleluia, eu também não quero. Então nós precisamos iniciar a caminhada. E precisamos continuar a caminhada. Para vocês, aqui não é a questão de iniciar, é continuar. Precisamos continuar a nossa caminhada, conhecendo a Deus, usufruindo a Deus. O texto aqui ele vai nos falar sobre a plenitude do nosso conhecimento de Cristo. E é muito interessante, um breve comentário sobre Efésios. É um livro pequeno e uma carta pequena escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo para a igreja lá de Éfeso. Mas essa carta é muito interessante porque ela ela é aquilo que nós chamamos de encíclica. O que é uma encíclica? Uma encíclica é aquela carta que Paulo escreve, ele fala, ó, essa carta é para vocês, mas depois que vocês lerem, começa a passar ela para as outras igrejas. É por isso que é uma encíclica. Ou seja, é uma carta que tem uma mensagem não só para uma cidade, mas para a igreja de Cristo como um todo. E é por isso que nos primeiros 3 capítulos desse livro, ele vai nos falar sobre o que significa crer em Cristo. O que significa crer em Cristo? Não é simplesmente acreditar. É algo mais profundo. O que significa crer? O que significa estar cheio de Jesus? E nós temos, não só em Efésios, mas temos outros textos de Paulo, há outras cartas de Paulo que tocam no assunto. Por exemplo, Romanos 13, 14. Ele diz, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Olha só, a Bíblia ela não está falando que eu tenho que encher minha cabeça dos pensamentos ou das ideias e dos conceitos. É mais do que isso. É uma pessoa, eu tenho que me revestir, é da pessoa de Jesus. Aqui nós estamos falando de um relacionamento, presta atenção, de 2 seres. Eu que sou um ser humano, e Jesus, que é um ser espiritual, que é Deus. São 2 seres. O relacionamento, a vida cristã é isso, é pela graça, pela misericórdia, não é pelo meu esforço, pelo meu ritual, pelo meu caminho, mas é pelo caminho de Deus, eu caminho para estar me revestindo de Cristo. É ter mais desse ser espiritual, que é nada mais nada menos que o Deus Criador em minha vida. Colossenses 1,28 vai dizer, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o nosso trabalho. Nós estamos falando sobre o caminho da formação espiritual, certo?
São todas as nossas atividades aqui, elas focam nisso. Nós queremos ajudar você a ser perfeito em Cristo. Agora, perfeito em Cristo não significa, vou ajudar você a ser perfeito. Toma aqui essa lista. Essa lista fala um monte de coisa errada que você não pode fazer. E agora nós temos esse esquema aqui. Tem pessoas que vão ficar olhando você e nós vamos ficar vendo lá no Facebook o que você escreve, no Instagram e tal, porque você tem que andar na linha. Não é isso. É claro, estou brincando aqui, mas para quem conhece um pouco mais a vida sabe que por trás da minha brincadeira tem muita verdade, que destrói a fé, destrói o desejo das pessoas de caminhar com Deus. Não, aqui o que o texto está falando, levar o homem a ser perfeito em Cristo, é ajudar você a conhecer mais Deus, a ouvir mais a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não baseado nos seus pensamentos, sonho ou sonho de quem quer que seja, mas baseado na Bíblia. Bíblia. Eu amo aqui, né? Eu tenho ela no meu telefone também, mas eu gosto da Bíblia escrita. E eu me lembro aqui de um professor muito famoso no Brasil, que um dia ele falando sobre cartas, e ele falou uma coisa tão linda, ele falou que as cartas que os namorados mandam uns para os outros, ela é tão preciosa, porque através da carta, aquela carta antiga que escrevia, põe no envelope, mandava, ele dizia, através da carta você está tocando muito mais do que uma mensagem, você está tocando a mão de quem está enviando para você. Eu falei, uau, é romântico, é bonito, e fala da Bíblia. Quando eu estou com esse livro aqui na minha mão, eu estou tocando os dedos de Deus. Meu amor maior. É Ele tocando a nossa vida. É por isso que quando você quer saber a vontade de Deus, não sai pegando o telefone e buscando outra coisa qualquer. Não, Bíblia. Bíblia. E aqui, esse é um ponto que nós colocamos aqui como nossa prioridade máxima. Nós fazemos várias atividades, várias coisas, mas todas elas têm um objetivo, ajudar você a conhecer Deus através da Bíblia. E eu quero que vocês conheçam a Bíblia tanto, ao ponto de que algum dia eu começar a falar aqui alguma tolice da minha própria cabeça e das minhas experiências, e eu sonhei e eu vi, você fala, opa, espera lá, nós vamos ficar na Bíblia. É a Bíblia que é a palavra de Deus. Então, quando nós vamos estudando a Bíblia, através dela, você vai conhecendo Deus, você vai vendo Deus, você vai entendendo Deus, você vai se alegrando em Deus. E isso vai ter efeito na sua vida. Porque Deus, Ele nos chama, né? Esse momento aqui, quando nós nos reunimos na igreja, é importantíssimo. Nós enfatizamos, venha, porque é importante, uma vez por semana, parar, dedicar aquilo ali ao Senhor, ouvir, alimentar o coração, é o mínimo que a gente pode fazer. Só que a vida cristã não é a vida que nós vamos viver aqui dentro, aqui é importante, aqui nos fortalece, mas é a vida lá fora. Deus, Ele quer encher a sua vida. É onde você está, trabalhando em casa, trabalhando na escola, no salão, no escritório, onde quer que você esteja, é ali que Deus está. E é ali que Ele chamou você para se revelar a você, para fazer você ser feliz com Ele e ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Gálatas 4,19 diz, até que Cristo seja formado em vocês. Olha só, esse que é o alvo. O alvo não é que, você tem que conhecer muitas coisas. Conhecimento é ótimo, a gente tem que conhecer tudo que a gente puder saber da Bíblia. Mas o objetivo é mais do que isso. O objetivo é formação. É formar Jesus Cristo em vocês. É aprendermos a Cristo, como diz Efésios 4:20. Então o alvo é Cristo ser formado em nós. Cristo ser formado em você. O alvo do crescimento não é aprender uma filosofia, não é aprender uma religião, não é aprender princípios, isso, aquilo, mas é aprender uma pessoa. É conhecer uma pessoa. É se encher da pessoa de Jesus Cristo. E tem um diagrama que é composto de 3 letras, V-I-M, que pode ser traduzido como visão, intenção
e os meios. Isso se aplica a um monte de coisa. Qualquer empreendimento que você vai fazer, você tem que ter ali planejado. Qual que é a visão? Onde você quer chegar? Né? Tem que ter intencionalidade. O que você vai estar fazendo para alcançar? E os meios? Quais meios que você vai estar usando? E na vida cristã, na nossa caminhada cristã, também é a mesma coisa. A visão, o texto que nós acabamos de ler, ele diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atinjamos a medida, a plenitude de Cristo. Essa é a visão. É edificar o corpo de Cristo, mas eu sei que você já ouviu possivelmente esse texto e ouviu essa colocação outras vezes, mas vamos entender isso. Eu já ouvi tantas vezes falar sobre edificar o corpo de Cristo e o que vinha na mente era a igreja, nós temos que edificar. A gente tem 10, precisamos ter 100, temos 100, precisamos ter 1000, tem 1000, precisamos ter 2 milhões, né? Então é para isso que é a igreja, então vamos trabalhar e todo mundo e crescer. É claro, né? Ou seja, esse crescimento ele vem naturalmente, mas o que a Bíblia está falando aqui, que Deus ele colocou pessoas, ele deu os meios, né? Como diz os apóstolos, né? Se referindo aqui a Paulo e aos discípulos de Jesus, os profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Deus ele colocou, dispôs todos os dons para edificar o corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo? É você. Juntos somos igreja, somos o corpo vivo de Cristo, mas separadamente, individualmente, né? Somos membros deste corpo, mas individualmente eu sou o corpo de Cristo. E aqui é a nossa visão, nós estamos aqui trabalhando, é para edificar você, é para ajudar você. Nós sabemos que a vida, ela é difícil. Nós sabemos que a vida nos reserva surpresas e momentos inimagináveis. Mas é Deus, é Cristo que nos ajuda. A maioria de vocês conhecem a experiência minha e da minha esposa, que no ano de 2011 tivemos que sepultar nosso filho único. Aos 15 anos de idade, o coraçãozinho dele parou. Mas ele era cheio de Deus. Ele estava apaixonado por Deus e está com Deus agora. E o que eu menciono isso? É exatamente, eu acabei de falar, ninguém capaz de imaginar o que a próxima página vai me trazer. Agora uma coisa eu sei, mesmo que eu não sei o que a página do dia de amanhã tem preparado para a sua vida, uma coisa eu sei por experiência própria, é que é a plenitude de Deus em nós, é Jesus dentro da nossa vida, que nos fortalece, que nos capacita, que nos ajuda a ir onde nós não imaginamos, a superar aquilo que nós não somos capazes de imaginar. E Ele faz isso para a glória dEle, porque nós somos vasos de barro. Mas Ele é o grande tesouro que nos restaura, que nos renova. Então, o texto diz, e o propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. E esse pedaço do texto é triste, quando diz, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Jesus Cristo, Ele diz que no último dia vão chegar muitos para Ele, vão falar, Senhor, no Seu nome nós profetizamos, no Seu nome nós fizemos e acontecemos. E Ele vai falar, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, porque eu não conheço vocês. Nós vivemos numa época onde o discurso a respeito de Jesus tem se tornado um instrumento na mão de tantos para oprimir. E isso não é muito diferente, na época de Paulo já tinha isso também, Paulo sofreu muito com os falsos mestres que estavam entrando no meio da igreja e estavam simplesmente buscando um meio de vida. Então, é uma situação triste. E a Bíblia diz que Deus,
Ele nos tem dado a oportunidade de conhecer. E esse é o nosso objetivo aqui, é que você conheça a Bíblia. É que você conheça a Deus através de Jesus. Que você conheça a Deus através do Evangelho. Que você tenha um relacionamento saudável com Deus. Que Deus seja para você não uma pessoa que, sei lá, o pastor conhece melhor, então eu tenho que ir lá para o pastor me falar. Não! Deus, o nosso trabalho é para que você conheça. Ele vai ser seu amigo, vai caminhar com você durante o dia, vai estar com você durante a semana e você vai ter a alegria de estar aqui, porque você sabe que quando você está aqui também, você tem a oportunidade de ser abençoado e de abençoar outros, conhecer a Deus. Esse é o nosso propósito, é que nós nos enchamos, venhamos nos encher da pessoa de Jesus. Essa é a visão. A visão é a glória de Deus. A visão é estar feliz, cheio da presença de Deus. A visão é ajudar você a ser cheio de Deus e ajudar a pessoa de Jesus a ser edificada em você. É ajudar você a ter esse relacionamento entre os dois seres, o ser humano e o ser eterno. Essa é a nossa visão. Existe aí também a intenção, que não é só a visão, é o desejo. Em outras palavras, tudo aquilo que nós fazemos aqui, nós procuramos fazer voltado para isso. A gente pode criar aqui a programação mais, mais interessante, diferente, ter um monte de gente, mas se isso não me ajudar ou não ajudar você, estar mais perto de Deus, mais cheio de Jesus, melhor. Melhor ter o dia tranquilo em casa. Mas tudo que nós fazemos aqui tem uma intencionalidade. A nossa caminhada juntos tem essa intencionalidade. A amizade, né, que eu e minha esposa Mara, nós procuramos desenvolver com cada um de vocês, tem essa intencionalidade. Às vezes eu pego lá o WhatsApp, ligo para um, oro, mando alguma coisa para o outro e tal. Veja através disso essa intencionalidade. Certo? O que a gente está querendo? Opa! Né? Deus ama você. Nós queremos te ajudar. E por que às vezes a gente faz muito isso? Porque a gente sabe, começa segunda-feira, vem aquela lista, aquele monte de coisa, um monte de coisa ruim, um monte. A pessoa às vezes ela perde a conexão. Então às vezes uma coisa simples ajuda. E nós estamos falando isso aqui apenas para exemplificar. Mas para você entender que tudo que nós fazemos aqui tem essa intenção. Qual que é a intenção? Por que eles estão fazendo contato comigo? Por quê? Porque eles têm uma intenção. A intenção é de levar cada um para perto de Deus, para experimentar Jesus. Porque nós sabemos que é com Jesus, é na presença dele que você vai superar as suas dores, é com Jesus que você vai ter as suas vitórias. E os meios, né? Como é que nós alcançamos? Nós temos aqui muitos recursos e eu quero destacar apenas um. Na primeira semana de março nós vamos iniciar um grupo de comunhão online durante a semana. A gente sabe que a agenda aqui, o ritmo de vida, às vezes, infelizmente, não é tão favorável para que a gente nos encontremos no mesmo lugar durante a semana. No futuro, quem sabe, a gente consiga, mas de imediato, eu vou estar fazendo o setup lá de uma reunião no Zoom. E vai ser aquela oportunidade de estarmos juntos. Porque a experiência com Deus, ela é individual, porque ela é minha. Mas ela é comunitária. Deus, ele é um só. Mas ao mesmo tempo ele é triuno. Ele é Pai, ele é Filho e Espírito Santo. O próprio Deus é um Deus relacional. E é assim que ele nos criou. Ele nos vê como indivíduos. Mas ele nos criou também para viver em comunidade. Então, grupos de comunhão, as reuniões aos domingos, temos alguns outros projetos que vamos viabilizar durante esse ano. E, como eu falei, Granada é uma igreja de 60 anos. Nós temos aqui programação para jovens, para adolescentes, casais, né? Programas em inglês e espanhol, e agora estamos viabilizando em português também. São os meios que Deus nos tem dado. Mas eu gostaria que hoje você saísse daqui entendendo isso, que nós estamos em uma caminhada e temos um alvo. O nosso alvo é Deus.
Deus, Ele nos convidou você para essa caminhada. E Ele tem um alvo para você. O alvo é que você usufrua mais a presença dEle. Deus, Ele não convidou você porque Deus, Ele está vendo tanta coisa acontecendo no mundo e precisa de gente para ajudar. Não. Deus, Ele criou o universo. Nada funciona sem que a mão dele esteja lá. Nem as rebeliões e aqueles que vivem em rebelião, nas trevas, nos lugares espirituais, nada vive sem a ação de Deus. É o que a Bíblia diz, toda a criação, nele nós vivemos, movemos, existimos. Deus, Ele não precisa de nós para fazermos coisas para Ele. Mas Ele tem prazer em que nós tenhamos comunhão com Ele, vida com Ele. E aí sim, nesse relacionamento, Ele como eu me lembro, às vezes, a minha mãe fazendo pão, ela pegava um pedacinho de massa e me dava quando criança para eu fazer um pão também, aquela coisa toda. Ou seja, ela não precisava de mim e nada, eu ficava ali brincando, mas era o prazer. O pai que está trabalhando na oficina e dá lá um martelo e um prego para a criança ficar ali. Ou seja, o adulto não precisa ali da criança, mas é o prazer. Muito mais Deus. Deus, Ele não precisa, mas Ele tem prazer e é por isso que Ele nos dá a oportunidade de realizarmos algumas coisas, mas Ele não nos chamou para fazer coisas para Ele. Ele nos chamou para estar com Ele. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos porque o Senhor é amoroso, agradecemos porque o Senhor nos traz aqui e fala ao nosso coração. Agradecemos porque nós passamos esse tempo aqui, saímos daqui renovados, fortalecidos. E nós louvamos-te, ó Pai, porque o Senhor nos ama de forma tão intensa, e o Senhor mesmo, o Senhor é a grande bênção que nós precisamos. É o tesouro maior, é o prazer maior, é o prazer intenso, verdadeiro, que permanece, que não se vai. Louvamos-te, Pai. Pedimos que o Espírito Santo esteja aplicando essa palavra nas nossas vidas, de todos que estão ouvindo essa mensagem, e que esteja fazendo com que nós, por meio dela, estejamos nos enchendo mais da Tua presença. Que Jesus Cristo esteja na nossa vida de uma forma mais abundante. Que o perfume de Cristo esteja sobre a nossa vida. Que a Tua luz, Pai, possa ser vista em nós e através de nós. Derrama sobre nós a Tua bênção, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém.